Fala galera da Métricas Boys, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde a gente vai tirar as dúvidas da galera do Prime e compartilhar com vocês aqui no YouTube. Estou com ele, Felipe Melo. E aí, rapaziada? O seu gestor de tecnologia. Sou eu, o seu, meu, nosso. O seu, meu, nosso gestor de tecnologia para tirar as dúvidas da galera do Prime e compartilhar com vocês. Lembrando, momento de jabá, segura essa. Esse vídeo é um oferecimento do Métricas Boys Prime, que é a nossa Netflix do Digital Analytics. Então, você tem acesso lá a mais de 19 cursos, tem aulão de revisão, tem uma porrada de coisa lá dentro e tem um link na descrição, inclusive, para você poder ganhar 7 dias grátis, para você testar e saber, sentir um saborzinho ali do que é o nosso conteúdo, beleza? Sem mais delongas, que a gente não vai enrolar mais, Bora. Agora é direto pro vídeo. O que é GTM Server-Side? Caraca, vamos lá. O Google Tag Manager Server-Side, né? Ele é uma alternativa ao GTM, que é um pouco mais, não digo robusta, mas a comunicação dentro do Server-Side ela não é feita na camada como o GTM padrão, que é do teu navegador para o GTM, né? Você consegue se comunicar. Na verdade, teu servidor se comunica ao servidor do Google. E aí, de certa forma, você tem dados um pouco mais exatos do que numa implementação padrão, porque a possibilidade de discrepância ou de ruído ali na transferência de dados ela é menor, né? Nesse caso, eu acho que o Google Tag Manager, o GTM Server-Side, ele vem primeiro com uma solução de, por exemplo, a gente está falando bastante sobre essas limitações de cookies que a gente acaba tendo, a gente está falando sobre uma série de restrições que a gente está tendo em relação à quantidade de eventos coletados e tudo mais. O GTM Server-Side ele vem meio que como um pular de janela. Pensa que ele funciona uma camada atrás disso. Exatamente. Então, assim, a implementação é quase a mesma, né? Daí já vou puxar para um gancho do como funciona aqui para a gente poder fechar um balaio interessante para a galera que está assistindo. Então, assim, vou tentar definir os players da implementação do GTM Client-Side. Então, a gente tem o código-fonte, a gente tem o Google Tag Manager e a gente tem as tags de terceiros. Sim. Nessa implementação do Client-Side. Nesse caso, a implementação do GTM Server-Side ela é uma camada adicional que a gente vai utilizar a partir de uma tag de espelhamento dentro do client-side, ou seja, pensa lá na trilhazinha, eu tenho código-fonte, GTM client, tag. Eu vou pegar uma dessas tags, normalmente é a tag do GA Universal ou a do GA4, e eu vou mudar o que a gente chama de transporte URL, e ela vai mudar a URL do hit. E aí, ao invés dela ir para googleanalytics.com, ela vai para o tagmanagerserverside.com, um exemplo. E aí, nesse caso, ao invés de eu mandar 15 hits direto para cada uma das suas plataformas, eu vou mandar um só para o meu GTM Server-Side e dentro dele eu faço o que a gente chama de dispatch, né? Mas eu não sei a tradução direta para isso, mas eu vou enviar tudo de uma vez só para as plataformas de terceiros. Tentar falar de uma forma menos técnica aqui. Imagina que, sei lá, vamos colocar exemplo aqui, uma tag de conversão. Toda vez que o usuário faz determinada ação, um evento é disparado no GTM tradicional, mas vamos imaginar que a gente está no cenário onde a gente tem tag do Facebook, do Google Ads, uma Critel da vida e a própria tag do GA. Toda vez que o cara faz uma transação, 4 informações são enviadas para 4 fontes diferentes. Exatamente. Através do server-side, esse fluxo muda um pouco. Toda vez que o cara faz a transação, um evento é disparado para o servidor e o servidor distribui para as outras fontes. É como se Isso faz com que, de certa forma, todas essas outras fontes elas recebam a mesma informação. Tipo, a gente tem um controle que vai uma mesma coisa, então todo mundo vai receber igual. Isso faz com que, teoricamente, inclusive, a gente tenha uma exatidão maior, né? Porque pensa, se a gente utiliza a tag do GA4 para poder medir compra, toda vez que a gente disparar a tag do GA4, a gente sabe que vai disparar através das informações dela o pixel do Facebook. Então, a gente já fez isso algumas vezes aqui na Métricas Boys, a gente sabe o quanto isso diminuiu. A gente fez alguns testes e viu que diminuiu discrepância, e não só isso, tá? Porque tem um ponto que a gente falou agora aqui sobre performance, que tipo, faz muito sentido quando a gente está pensando em GTM Server-Side. Porque, pensa, a gente está fazendo 4 requests. Se eu posso fazer um só, estou diminuindo a quantidade de recurso que o meu site está utilizando. Sim. Então, tipo, nesse caso, eu tenho sim um ganho de performance natural. Sim. Por exemplo, se eu não tenho que carregar o page view do Facebook, é menos um SDK que está dentro do meu Google Tag Manager.
Esse hit vai ser enviado para o Facebook do mesmo jeito através da API. É aquele universo, não se assustem, como a gente falou, o GTM, mesmo o GTM tradicional, vamos colocar assim, ele não tem um peso muito grande no teu site, não tem um peso relevante. Mas o server-side, ele é ainda mais leve. Exatamente. Ele deixa mais leve, ele fica apartado num servidor. Eles chamam isso até de servidor de provisionamento. Né? Sim. Ele tá Só apartado. tomem cuidado com algo que a gente fala com frequência aqui. O server-side, ele tem um custo financeiro. Então, você tocou num ponto muito interessante da gente considerar na hora de contratá-lo ou não. Ele tem um custo que, inclusive, quando você cria o container, você coloca teu cartãozinho de crédito lá, e aí, assim, a gente ainda não teve nenhum cliente que tomou uma burdoada, não teve, mas o Google é foda porque ele tem uma estratégia meio tipo, vou te dar um negócio aqui muito maneiro. Toma aí o cupom de um mês grátis. Toma aí o cupom de 3 meses grátis. Aí você fica totalmente dependente daquilo, e aí daqui a pouco chega a continha lá, GCP. E aí é foda, tá ligado? Sim. Então, tipo, fica de olho. Existe essa possibilidade real. Tenta filtrar cada vez mais a quantidade de tags que você tá lá dentro, migra algumas coisas só, e aí vai testando aos poucos. E aí até entra no lance que o Luciano fala muito sobre a necessidade de você ter um programador quando você trabalha com GTM. Quando você trabalha com server-side, aí isso eu digo para você que a necessidade é ainda maior. Exatamente. Beleza? Então vamos lá. Vamos agora sair um pouco desse GTM server-side. E o cara trouxe aqui uma dúvida que é interessante. Olá, Luciano, tudo bom? Eu falei que não ia fazer isso, não. O cara tá elogiando aqui a gente, eu acho muito maneiro, e muito obrigado pelos comentários que vocês fazem lá nos vídeos, que é bem bacana, tá? Para que servem as variáveis no Google Tag Manager? Cara, as variáveis são... Vamos ver se você vai dar a mesma resposta que eu pensei aqui. Cara, eu acho que não, mas as variáveis, eu considero assim de uma forma simples, são formas de você armazenar informações que você coleta na navegação do usuário dentro do teu GTM e, consequentemente, alimentar tags com elas. Então, por exemplo, você pode captar através de uma variável o texto de um clique que o usuário dá num elemento do teu site, seja no botão ou numa URL. Ou até pegar o URL desse clique, ou, de repente, armazenar ali o path da página que o cara estava naquele momento. Ou a gente pode... Um uso mais avançado é a gente armazenar informações que são disparadas através de evento personalizado para o data layer dentro de uma variável e reutilizar isso em tags, sabe? Tem a tríade ali que é o corpo do GTM em si, né? São as tags, os acionadores e as variáveis. E as variáveis são as responsáveis por alimentar, eu diria, esses outros dois elementos. Eu costumo dizer que o Google Tag Manager ele utiliza variáveis para duas formas. Primeiro, filtrar acionador. Então, se eu quero definir uma especificidade de aonde aquele acionador vai disparar, provavelmente eu vou utilizar uma variável. Segundo, levar um valor estático ou dinâmico. Exemplo de levar um valor estático. Poxa, eu quero armazenar minha UA. A UA é um valor estático. Sim. Exemplo de valor dinâmico. O nome do produto é o XPTO. Então, nesse caso, ele funciona dessas duas maneiras. E vocês até vão perceber, trabalhando com variáveis, que existem diversas formas de variáveis. Desde variável permanente, que é um valor estático, como o Luciano falou, ou variáveis que trabalham com valores dinâmicos, por exemplo, texto de clique, URL de clique, o elemento HTML correspondente àquele clique. Você consegue até puxar um atributo diferente dentro de uma URL, por exemplo, um action, dentro de um botão. Enfim, são atributos estáticos, dinâmicos, e vai até a tabela de valor, enfim, tem uma série de coisas. Dá para fazer muita coisa lá. Lógico, o Fio levanta as bolas para cortar. Tem lá, vou nem falar do Prime, tá? Porque a gente tem muito conteúdo gratuito também. Tem um post no blog que você fez, se eu não me engano, que fala sobre como funcionam as variáveis dentro do Google Tag Manager. E aí você passa por cada uma das variáveis. Sim. Tipo assim, por mais que você ache que esse post deve ter uns 2 anos... talvez ele não esteja ali 100% atual. Mas talvez ele tenha um tipo novo parte, ali que não existe. exatamente. Mas o coração... O coração dele é o mesmo. Então, fica a dica. Às vezes vocês falam, poxa, vocês ficam fazendo jabá, vendendo Prime? A gente vende Prime também. Isso aí a gente está oferecendo de grátis. Exatamente. Tem muito conteúdo gratuito no site. Vai estar o link aí na descrição do site da Métricas Boas. Beleza? Então, galera, é isso. Nesse vídeo, tiramos essas dúvidas de vocês, lembrando, link do Prime na descrição. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.